Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Vamos agora estudar orações subordinadas adverbiais e hoje eu trouxe para vocês questões sobre as orações subordinadas adverbiais. Então vamos lá? Então, número 1. Assinale a única alternativa que possui uma oração subordinada adverbial condicional. Então, a oração subordinada condicional é aquela que exprime condição, né? Então, vamos ver a letra A. Levarei comida para que você possa alimentar-se durante a viagem. O para que dá uma ideia de quê? De finalidade. Então, não é essa, né? Então, levarei comida, oração principal, para que você possa alimentar-se durante a viagem, oração subordinada adverbial final. Tenho estudado menos do que deveria. Então, tenho estudado, oração principal, menos do que deveria, oração subordinada adverbial comparativa. Então, também não é essa. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Deixe um recado, oração principal. Se você não me encontrar em casa, dá uma ideia de quê? De condição. Então, se você não me encontrar em casa, é uma oração subordinada adverbial condicional. Então, seria a resposta certa, a letra C. Vamos ver a letra D. Embora não conhecesse ninguém na cidade, logo se informou. Então, embora é a conjunção subordinativa, né? Então, embora não conhecesse ninguém na cidade, é uma oração subordinada adverbial concessiva. E logo se enturmou a oração principal. A oração subordinada concessiva, ela dá uma ideia de oposição, né? Uma posição que acontece. Então, a resposta certa da número 1 é a letra C. Número 2. Temos uma oração subordinada adverbial concessiva em... Então, vamos lá. Se eu tivesse dinheiro, compraria hoje um carro. Se eu tivesse dinheiro, oração subordinada adverbial condicional, né? Compraria hoje um carro, oração principal. Então, não é essa. Fizemos a consulta conforme a solicitação dos auditores. Fizemos a consulta, oração principal. E conforme a solicitação dos auditores, oração subordinada adverbial conformativa. Então, também não é essa. Enquanto a mídia entrevistava o especialista, os telespectadores assistiam impávidos. Enquanto a mídia entrevistava o especialista, oração subordinada adverbial temporal. E os telespectadores assistiam impávidos, oração principal. Então, também não é essa. Apesar da empresa estar em crise, ela mantém a carga horária dos funcionários. Então, apesar da empresa estar em crise, oração subordinada adverbial concessiva. Ela mantém a carga horária dos funcionários, oração principal. Porque a oração concessiva dá uma ideia de oposição, mas que acontece. Então, a resposta certa é a letra D. Número 3. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho sublinhado no período. Apesar de assustadora, a automação promete liberar as pessoas de trabalhos mecânicos e repetitivos para exercer sua criatividade. Então, a oração é para exercer sua criatividade. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva reduzida de particípio? Não, ela não é substantiva, porque eu tenho a conjunção para, né? Então, a conjunção para que, da oração desenvolvida. Então, ela não é substantiva. E eu também não posso substituir oração por isto. Então, não é ela. Ela é uma oração subordinada adverbial concessiva? Não, porque a oração subordinada concessiva dá uma ideia de oposição. Aí não está dando uma ideia de oposição. Ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Não, já falei para vocês que ela não é substantiva, porque eu não posso trocá-la por isto, né? Só se eu pudesse trocá-la por isto. Então, não é essa. Ela é uma oração subordinada adverbial final? Sim. Por quê? Porque se ela fosse... Aqui ela está na reduzida de infinitivo. Mas se ela fosse desenvolvida, seria assim. Apesar de assustadora, a automação promete liberar as pessoas de trabalhos mecânicos e repetitivos para que exerçam sua criatividade. Então, para que dá uma ideia de finalidade. Então, ela é uma oração subordinada adverbial final. Então, é a letra D de dado. Número 4. Assinale o período em que há oração subordinada adverbial consecutiva. Então, a oração subordinada adverbial consecutiva é aquela que você tem na oração principal as palavras tão, tal, tamanho e tanto. Então, vamos ver se
Algumas têm, né? Vamos lá. Disse que você não estuda. Disse isto. Então, aqui é uma oração subordinada substantiva. Então, não é essa. Falam que você não estuda. Falam isto. Também não é uma oração subordinada adverbial. É uma oração subordinada substantiva. Que eu posso trocar por isto, né? Comeu tanto que ficou doente. Olha a palavra tanto aqui, ó. Comeu tanto, oração principal, que ficou doente, oração subordinada. Então, eu tenho a palavra tanto na oração principal, ela é uma oração subordinada adverbial consecutiva. Então, a resposta, letra C. Quando saíres, irei contigo. Quando é uma ideia de tempo. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal, não é essa. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Se dá uma ideia de condição. Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Então, a resposta certa, que é o adverbial consecutivo, é a letra C. Número 5. Qual das orações subordinadas pode ser considerada adverbial causal? Tá? Mesmo que partas antes, precisarei do resultado das provas. Mesmo que partas antes, é uma oração subordinada adverbial concessiva, tá? Porque ela dá uma ideia de oposição, mas que acontece, né? Ó, mesmo que parta antes, precisarei do resultado das provas, entendeu? Então, não adianta você vai ter que corrigir as provas, tem jeito. Chegamos tão cedo que o portão da faculdade ainda estava fechado. Chegamos tão, olha o tão aqui antes do que. Então, ela é uma oração subordinada consecutiva. Então, não é essa. Já que possuo pouco dinheiro, tomarei apenas um lanche. Então, aqui eu tenho, já que possuo pouco dinheiro, tá? Eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial causal. O público aplaudia euforicamente para que o circense bizasse o número. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial final, porque a condição para que é uma oração subordinada adverbial final, tá? Quando voltamos, o sol já fazia aurora. Quando, dá uma ideia de tempo. Então, quando voltamos, oração subordinada adverbial temporal. Então, a resposta certa é a letra C. Já que possuo pouco dinheiro, tomarei apenas um lanche. Número 6. No período, e quanto mais andava, mais tinha vontade, ocorre a ideia de proporção. E quanto mais, né? Assinale a opção em que tal ideia não ocorre. Quanto mais leio este autor, menos o entendo. Eu tenho uma ideia de proporção. Quanto mais, né? Choveu tanto que não podemos sair. Não podemos sair. Então, essa daí não tem ideia de proporção. Eu tenho uma ideia de quê? De consequência, porque eu tenho tanto. Ó, choveu tanto que não podemos sair. Então, aqui é uma oração subordinada adverbial consecutiva. À medida que corria o ano, o nosso trabalho era maior. À medida que, dá uma ideia de proporção. Quanto menos vontade, mais negligência. Quanto menos vontade, proporção. Quanto mais se lê, mais se aprende. Quanto mais se lê, proporção. Então, a única que não dá ideia de proporção é a letra B de bola, né? Choveu tanto que não pudemos sair. Resposta certa. O moço ficou tão emocionado que chorou. A segunda oração é subordinada adverbial. Ó, tão emocionado que, ó, tem a palavra tão. Então, se eu tenho a palavra tão, ela vai ser o quê? Consecutiva. Letra C. Você será aprovado porque estudou muito. É uma oração subordinada adverbial. Tá, gente? Aqui eu botei adjetivo, mas é adverbial, tá? Adverbial causal, tá? Porque dá uma ideia de causa, ó. Você será aprovado porque estudou muito. Qual é a causa de você ser aprovado? Porque você estudou muito, então é causal. Letra A. Número 9. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Temos oração subordinada adverbial, ó, a fim de que, dá uma ideia de quê? De finalidade. Então, é uma oração subordinada adverbial final. Letra E. E o número 10. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Então, eu tenho aqui, não pode ser conformativa, porque não dá ideia de conformidade. Não pode ser comparativa, porque não está comparando com nada, né? Não pode ser causal, que não está... tem causa nenhuma aí.
e não pode ser final porque não tem finalidade nenhuma. Então, a única que pode ser o quê? Temporal, antes que o prazo terminasse, é um tempo, tá? Então, ela é temporal. Bom, espero que vocês tenham entendido a matéria e por hoje é só. Um forte abraço e até breve.